Fala galera, eu sou Yuri Costa e o vídeo de hoje é com o filme E produzirá espinhos para sempre, até que voltes à terra de que foste tirado. Porque és pó e ao pó tornarás. O Livro de Eli, que esse ano completou 10 anos e ainda tem gente que não viu esse filme incrível. Então é o seguinte, ó, eu sempre aviso aqui no canal que vai ter spoiler. Só que esse filme tem uma virada no final que é de explodir a cabeça. Então eu realmente sugiro que você assista o filme primeiro. Inclusive você pode alugá-lo pelo próprio YouTube por menos de R$8. Ah, eu também preciso avisar que a classificação indicativa desse filme é para maiores de 16 anos por conta de algumas cenas de violência, que particularmente eu não acho nada demais, mas ainda assim é bom avisar porque tem um público de idades muito diferentes que acompanham aqui o canal. Então vamos às pontes com o Livro de Eli. Esse filme se passa num mundo pós-apocalíptico onde poucas pessoas sobreviveram a uma guerra mundial e os recursos mais básicos como água, comida e roupas são escassos. As pessoas tinham mais do que precisavam. Não tínhamos ideia do que era precioso e o que não era. Nós jogávamos fora coisas pelas quais se mataria hoje. Verdade. É. E aí você acompanha a jornada do personagem principal, que tá sempre caminhando rumo ao oeste, enquanto ele luta para sobreviver. Eventualmente ele acaba chegando numa cidade que é comandada pelo Carnegie, que é um homem muito poderoso e que reúne vários outros homens armados em volta de si. E ele parece estar procurando por um misterioso livro, que ele descobre que tá com o Eli, que eu imagino que já tenha ficado claro, é o nosso personagem principal. Embora ele não fale o nome dele quase nenhuma vez no filme. O livro nada mais é do que a Bíblia e o Carnegie a quer porque ele sabe do poder que a religião pode exercer sobre as pessoas. Não é um livro qualquer! É uma arma! Uma arma apontada diretamente para os corações e mentes dos fracos e desesperados. Vai nos dar controle sobre eles. Inclusive eu fiz recentemente um vídeo aqui no canal sobre Corcunda de Notre Dame, que eu tô deixando aqui no izinho pra vocês, que fala exatamente sobre esse tema da religião e como ela é usada para controlar os outros. Mas de volta ao Livro de Eli, o Carnegie tenta convencer o Eli a entregar o livro para ele e até tenta tomar ele à força. Mas parece que o cara tem algum tipo de proteção divina, porque nenhum tiro pega nele e ele acaba conseguindo escapar dali junto com a Solara, uma jovem daquela cidade que acaba seguindo ele. Nessa parte fica claro que o Eli tem um relacionamento com Deus. Ele lê a Bíblia todos os dias, mas ele também escutou e continua escutando a voz de Deus através do Espírito Santo. Eu sei o que ouvi, sei o que ouço, sei que não sou louco e sei que nunca teria conseguido sem ajuda. Eu também acho legal que em um determinado momento do filme, quando ele tá falando com a Solara sobre fé, ele cita um trecho bíblico e em seguida ele cita o trecho de uma canção do Johnny Cash, que provavelmente ele escutava naquele iPod que ele fica levando pra cima e pra baixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem certeza de coisas, mesmo não sabendo de nada. Isso não faz sentido algum. Não tem que fazer sentido. É fé, é a flor de luz no campo da escuridão que me dá força para seguir em frente. Você me entende? Isso é do seu livro? Não, Johnny Cash ao vivo na prisão Folsom. O quê? Em outras palavras, ele também ouve a voz de Deus através de pontes criadas com a cultura, nas músicas que ele ouve. Bem legal, né? E é por causa dessa voz que ele está seguindo em direção ao oeste há 30 anos. E isso diz muito sobre a fé dele, porque ele está se arriscando o tempo todo há 30 anos por uma missão que Deus deu para ele. Cara, ele viveu as últimas 3 décadas fazendo isso. É muito louco pensar em quão longe ele foi obedecendo a voz de Deus, né? Você falou que tá caminhando há 30 anos, né? É. Você já pensou que pode estar perdido? Não. Como sabe que tá indo na direção certa? Andamos pela fé, não pela visão. Inclusive, isso me lembra um outro vídeo que eu fiz aqui no canal com o filme Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Então também vou deixar ele aqui no izinho como sugestão para vocês. Mas o filme segue e o Carnegie e os homens dele continuam perseguindo o Eli e a Solara e acabam encontrando eles numa casa de 2 senhores no meio do caminho. Eles exigem o livro e a Solara e para evitar que a garota morra, ele acaba entregando o livro e tomando um tiro na barriga. Pedi e vos será dado. Deus é bom, não é? O tempo todo.
O tempo todo, não. A garota e o livro então são levados, mas o Carnegie percebe que o livro tá lacrado e que ele vai ter que esperar até chegar na cidade para conseguir abrir e ver o conteúdo do livro. Só que no meio do caminho a Solara consegue se soltar e fugir, e o Carnegie, percebendo que não vai ter combustível suficiente para perseguir a garota e ainda assim voltar até a cidade, ele deixa ela para lá porque o que ele realmente queria era o livro. Ela, em posse de um dos carros, volta então procurando pelo Eli, que mesmo baleado e sem o livro continua seguindo para oeste. Ela o encontra, põe ele no carro e eles seguem juntos mais uma vez. Nessa hora o Eli fala uma frase bem interessante. Todos os anos que ficou comigo e eu lendo todos os dias. Eu me preocupei tanto em mantê-lo seguro que esqueci de viver pelo que eu aprendi com ele. E o que foi? Faça pelos outros mais do que faz por si mesmo. É curioso porque em vários momentos do filme você vê o Eli repetindo para ele mesmo que ele não deve se importar, que ele deve seguir, que não é problema dele o que está acontecendo, que ele está vendo acontecer ao redor dele, porque ele precisa ficar focado na missão. Mas nesse momento ele percebe que mais importante do que levar a Bíblia era ele viver de acordo com o que ela ensinava. E uau! As pontes com esse filme se constroem sozinhas. É tudo tão explícito que chega a ser inacreditável que esse filme não tenha sido feito por cristãos. Quantas vezes nos perdemos no meio do caminho, até pensando em cumprir a nossa missão ou nosso chamado, mas sem perceber acabamos deixando de viver de acordo com os ensinos de Deus? Quantas vezes deixamos de fazer mais pelos outros do que por nós mesmos? Enfim, eles chegam até o mar e pegam um bote até uma ilha em Alcatraz. Eles são recebidos e o Eli afirma que está carregando a Bíblia do rei James. Eu carrego a Bíblia do rei James. Mas espera aí, ele não tinha entregado a Bíblia para o Carnegie? Simultaneamente vai mostrando o Carnegie chegando na cidade e tentando abrir o lacre do livro. E é aí que vem a grande virada do filme. Então eu tô te dando uma última chance, certo? Se você não quiser saber o grande spoiler do filme, volta aqui no vídeo depois de ter assistido. O Eli pede para trazer muito papel e o Carnegie fica inconformado com o conteúdo do livro. Isso porque a Bíblia toda estava em braille. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Explosão de cabeça número 2, o Eli começa a ditar toda a Bíblia. Cara, você tem noção do que é isso? Ele fala a Bíblia toda de cor, versículo por versículo. E às vezes a gente acha difícil ler um capítulo ou decorar um versículo sequer, né? Nessa hora, a câmera vai se aproximando dos olhos dele e ele volta a ser cego. Versículo 3. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Sim, ele era cego antes, provavelmente por causa da guerra ou depois da guerra com o Sol. Pela pergunta que ele faz lá para Cláudia, você consegue perceber isso. Você ficou cega na guerra ou depois pelo sol? Em algum momento Deus o havia curado e o protegido por toda a sua missão. E agora que a sua missão estava chegando ao fim, ele voltou a ficar cego. Já o Carnegie pede para Cláudia para ler a Bíblia em braille para ele. E essa cena é ótima, porque com certeza pela expressão do rosto dela, ela leu algo maravilhoso ali. Mas ela finge que nem sabe ler mais, o que deixa o Carnegie desesperado. Voltando ao Eli, depois dele ter narrado toda a Bíblia, possibilitando que ela fosse reimpressa, ele acaba morrendo. Mas ainda tem mais uma ponte incrível que é como o filme termina. A Solara diz que tem algo que ela precisa fazer e ela resolve voltar para sua cidade. Ela pega o iPod, coloca os fones de ouvido, carrega o facão do Eli, provavelmente uma cópia da Bíblia na mochila e sai caminhando. Combati o bom combate, terminei a corrida, mantive a fé. O nome dessa ponte é discipulado. Falar igual, pensar igual e fazer igual. Ela aprendeu a viver com Eli
e ela vai viver da mesma forma, se relacionando com Deus e vivendo sua vida toda pela missão que Deus confiou a ela. E cara, essa cena final é arrepiante. Eles nem tiveram tanto tempo juntos assim, mas a forma do Eli viver gerou um impacto tão grande nela que ela passou a viver igualzinho a ele. Com certeza ela também ouviu a voz do Espírito Santo ali, que deu para ela uma nova missão. Uma missão de voltar para sua casa, para sua mãe e levar com ela vida e esperança para várias pessoas. É isso que acontece quando a gente vive pela fé e dedica toda a nossa vida a se relacionar e obedecer a Deus. Você não precisa ir, é muito bem-vinda para ficar aqui. Vai ficar totalmente segura. Obrigada. Mas isso é uma coisa que eu tenho que fazer. Para onde você vai? Pra casa. Então, o que você achou das pontes criadas com o livro de Eli? Esse filme é tão incrível que nem precisa se esforçar muito para criar as pontes, né? Elas já estão todas lá. Comenta aqui embaixo o que você achou e também pode deixar sugestões de outros filmes e animações que você gostaria de ver por aqui. Quem sabe uma hora ou outra eles não acabam aparecendo aqui no canal. Me segue também no Instagram e não esquece de deixar o like no vídeo que me ajuda demais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha com todos os seus amigos nas suas redes sociais. Ah, e você também pode clicar no sininho para receber notificações toda vez que sai um vídeo novo por aqui. Por fim, você também pode ver os vídeos anteriores se você perdeu algum ou quiser relembrar. E bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.